primeiro requerimento que eu vou discutir, o 7327. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar todo o movimento sindical, a CUT, o Sindimetro, todos os trabalhadores do metrô. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que uma vez eu vi uma manifestação para não haver metrô. Era uma manifestação de umas madames que não queriam estação do metrô em Higienópolis. E ali eu entendi uma coisa muito importante, que é o fato de que o metrô, ele democratiza o direito à cidade. E, por isso, a elite não queria a estação de metrô em Higienópolis, para que o povo trabalhador não pudesse chegar em Higienópolis. O direito à mobilidade é um direito fundamental. E, sem direito à mobilidade, nós não temos direito à cidade de forma democrática. Por isso que uma das premissas do meu partido, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, é a tarifa zero para a mobilidade urbana. Mas isso a gente não vai conseguir se a gente privatizar o metrô. Por isso, esse requerimento que eu estou discutindo é um requerimento de apelo ao presidente Lula, apelo à governadora Raquel Lira, ao ministro das Cidades, Jader Filho, ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, para que não privatize o metrô. É um apelo para que não privatize o metrô. E isso porque esse é um patrimônio do povo do Recife, é um patrimônio do povo pernambucano, já que ele atende a região metropolitana do Recife, e que só vai piorar caso seja privatizado. E por que é que eu sei que vai piorar? Porque as experiências anteriores de privatização mostram exatamente isso. A governadora Raquel Lira, ela disse que o metrô, do jeito como estava, é um risco para a população. Sabe o que é risco para a população? O metrô privatizado. Porque o metrô privatizado, ele tem muito mais casos de acidentes do que o metrô público. Então, nós pedimos a continuidade da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, para que ela cuide dos trens. Nós sabemos que o metrô está entregue. Mas isso não é um processo acidental. O processo de privatização começou com Bolsonaro. Não pode ter continuidade no governo Lula. Não pode ter continuidade no governo Lula. Nós precisamos defender o metrô público. E precisamos saber que hoje a situação do metrô é dramática. Porque os trens estão precarizados. Mas isso não foi acidental. Isso foi um processo de abandono desejado e planejado. Então, hoje a gente tem que parar o metrô no domingo para poder consertar e fazer pequenos reparos nos trens. Isso é um absurdo, a gente precisa de investimentos. E o mais grave, para esse processo de privatização, já foi anunciado que o governo federal vai investir 3 bilhões de reais antes da concessão. Ora, se vai investir 3 bilhões de reais antes da concessão, por que não mantém público? Esse é o nosso pleito. Invista os 3 bilhões de reais, mantendo o metrô como patrimônio público. O que é que nós precisamos? Nós precisamos garantir o metrô
com qualidade, com excelência de prestação de serviço, precisamos de mais investimentos. Investamos esses 3 bilhões de reais, mantenhamos o metrô público e mais, vamos investir na tarifa zero. Vamos fazer com que o povo possa ter acesso, mas a privatização caminha no contrário daquilo que é um dos princípios do PT, que é a tarifa zero, que é o aumento do preço das tarifas. E mais, a piora do serviço do metrô. Não há nenhum caso de privatização do metrô em que não tenha havido piora do serviço. O intervalo entre os trens aumenta, o número de trens diminui. Os trens quebram com mais frequência. Os trens ficam superlotados. Então não podemos ser coniventes com a privatização do metrô e por isso esse apelo ao presidente Lula para que mantenha o metrô como patrimônio público do povo do Recife. Passo a palavra para a minha colega Cari Santos. Bom dia, vereadora Liana. Agradeço a parte e queria parabenizar o seu requerimento, o seu comprometimento e também me somo a esse apelo, dizer aqui que eu sou contra as privatizações e contra a privatização do metrô da cidade do Recife, por entender que ele é um instrumento da classe trabalhadora, por entender que ele é um monopólio natural, ele é um aquisitivo muito importante para as pessoas que precisam se locomover na região metropolitana da cidade do Recife. Nasci e me criei na Mangueira, ou seja, bem pertinho da estação do metrô, e eu sei da importância desse bem público na vida de trabalhadores e trabalhadoras, e que a gente entende que existem problemas no metrô. Só que a gente precisa verbalizar e dizer de onde vem esse problema. Esse problema vem da precarização proposital e da falta de investimentos para vir com a prerrogativa que, se privatizar, vai melhorar o serviço. E a gente sabe que a gente tem vários exemplos de metrôs que foram privatizados no Brasil. O serviço não melhorou, o serviço piorou e o peso é no bolso do trabalhador, que tem que pagar uma tarifa alta. Então, o que a gente precisa defender aqui na cidade do Recife e no estado de Pernambuco é mais investimentos públicos para que a gente possa requalificar o metrô da cidade do Recife, para que esse serviço ele possa ser entregue na ponta para aqueles que mais precisam. E isso se dá através do investimento, do comprometimento do poder público, e fazer um apelo ao presidente Lula para que não estadualize o metrô da cidade do Recife. Porque se esse metrô parar na mão da governadora Raquel Lira, ela vai privatizar, assim como fez com a Compesa, e a gente não pode permitir, vereadora, que bens tão importantes sejam privatizados, e também pensar na questão dos trabalhadores, dos concursados, que poderão perder seus empregos. Então, eu venho aqui me somar ao seu apelo e parabenizar a vereadora pelo excelente trabalho e dizer que eu tenho muito orgulho de caminhar ao seu lado. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Cari Santos. Acolho na íntegra o seu aparte e lembro que, com a privatização do metrô de Belo Horizonte, do dia para a noite, 1.000 trabalhadores perderam seus empregos. 1.000 trabalhadores perderam seus empregos. E os remanescentes tiveram que absorver o volume de trabalho dos empregados demitidos. Isso é um absurdo. Nós não podemos desejar isso para cá. E não é só isso. O metrô do Rio de Janeiro, que foi privatizado, tem a maior tarifa no Brasil, quase R$7 a tarifa. Então, para um trabalhador ir e vir, precisa gastar R$14 por dia. Que trabalhador aguenta isso? Isso é elitização do transporte público. É exatamente o oposto do que nós defendemos. Nós defendemos a democratização do transporte público. Então, precisamos citar o metrô de São Paulo como exemplo mal sucedido de privatização. Um metrô
que encareceu sua tarifa já 2 vezes no espaço de 2 anos, aumentou a tarifa 2 vezes no espaço de 2 anos, diminuiu o volume de trens. E o metrô de Belo Horizonte, que foi vendido pela bagatela de 25 milhões, que não é o preço de um trem. Não é o preço de um trem. Nós não podemos ficar a favor da privatização do metrô do Recife. Precisamos defender o metrô do Recife público com unhas e dentes, e por isso nosso apelo ao presidente Lula para que não proceda a essa privatização. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Mais 15 minutos para o próximo bloco. Próximo bloco é dos requerimentos 7249 e 7309. O requerimento 7309 é um requerimento dirigido à Secretaria de Educação da cidade do Recife para que formalize o contrato dos agentes de apoio ao desenvolvimento escolar especial, a ADS. Estes ADS tiveram os seus contratos renovados, eles são trabalhadores com um contrato de trabalho temporário, são CTDs, tiveram os seus contratos renovados no Diário Oficial de maio desse ano, e novos ADS foram contratados. Esse contrato saiu em 9 de maio de 2025 no Diário Oficial do município. E, no entanto, até o presente momento, os contratos não foram assinados e formalizados. Desde o dia 4 de julho, essas trabalhadoras e esses trabalhadores estão desenvolvendo essa função essencial que é a de ADE, que é o apoio pedagógico a estudantes com deficiência, desde o dia 4 de julho. E até agora não receberam salário e não tiveram o seu contrato assinado. Então, qual é o nosso requerimento à Secretaria de Educação da cidade do Recife? Que formalize os contratos, assine os contratos e faça o pagamento dos salários que está atrasado. Não se trabalha sem salário. Isso é indigno. É necessário receber o pagamento devido. Isso não é favor, isso é direito. Logo, nós pedimos à Secretaria de Educação que regularize com urgência essa situação e que possa proceder à formalização dos contratos dos AADS e regularizar o pagamento salarial que está atrasado. O outro requerimento é dirigido ao Governo do Estado de Pernambuco, à Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que no dia 19 de julho de 2025, publicou no Diário Oficial a autorização para a contratação temporária de 1.999 professores por tempo de trabalho determinado, também CTD. 1.999 professores e professoras contratados por tempo determinado. Cadê o concurso? Não se faz a contratação de trabalhadores e trabalhadoras da educação por tempo determinado, num volume tão grande. A educação é disciplinada pela Constituição Federal e pela legislação federal, incluindo o Plano Nacional de Educação. De acordo com o Plano Nacional de Educação, 90% do quadro de professoras e professores deve ser de professores concursados. O concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira docente está previsto no artigo 206, inciso 5 da Constituição Federal. Ou seja, o método de ingresso na carreira docente é o concurso público.
só pode ser excepcionalizado no caso de alguma previsão ou de interesse social excepcional. Sabe quantos professores CTDs contratados por tempo determinado nós temos na rede estadual? 56%. 56% dos professores da rede estadual são contratados por tempo determinado e não são concursados. Sabe quanto por cento de professores concursados nós temos na rede estadual? 43%. Volto a dizer, de acordo com o Plano Nacional de Educação, deveria ser 90% de professores ingressos por meio de concurso público. Apenas 43% da rede estadual ingressou por meio de concurso público. E 56% por contrato temporário. Isso sem os 1.999 professores. Agora nós vamos ter, provavelmente, 80% de professores CTDs com contrato temporário e 20% de professores concursados. Porque vão ser admitidos quase 2.000 professoras e professores por contrato temporário. Por que não fazer o concurso público? Então, qual é o nosso requerimento? A governadora Raquel Lira, que realize o concurso público para professoras e professores da rede estadual, que cumpra o Plano Nacional de Educação, que cumpra o artigo 206, inciso 5 da Constituição Federal. Precisamos de concurso público para professoras e professores. O professor não pode estar em sala de aula inseguro. O contrato de trabalho temporário, ele gera uma insegurança para o professor e para a professora. O professor tem que ter estabilidade. O professor tem que ter estabilidade. Ele precisa entrar na sala de aula com segurança. E por isso nós precisamos de concurso público. E a prova da necessidade desse concurso público é justamente o fato de que 2.000 profissionais estão sendo contratados de forma temporária. Muito obrigada. O próximo bloco é dos requerimentos 6147, 6148, 6149, 6223 e 6243. Esse bloco diz respeito a mães atípicas e adultos autistas. Em relação às mães atípicas, nós estamos pedindo a criação de um programa municipal de centros de apoio para mães atípicas, com o objetivo de oferecer acompanhamento psicológico, orientação social e suporte à saúde mental. Nós estamos aqui indicando à Prefeitura a criação de centros de apoio para mães atípicas. Por que essas mães atípicas precisam de centros de apoio? Porque elas estão sozinhas. Porque elas estão sobrecarregadas. Porque elas estão esgotadas. E porque elas não têm sequer o tempo de cuidar delas mesmas, porque o tempo delas está todo absorvido em cuidar de seus filhos. Um estudo da ONU Mulheres revelou que 80% das mães atípicas larga seus empregos e sua ocupação profissional para cuidar exclusivamente de seus filhos e suas filhas. 80% das mães atípicas. E muitas vezes a gente não tem o índice,
Mas a gente sabe, pelo contato que nós temos com as mães atípicas, que na maioria dos casos, o pai abandona a família e essas mães atípicas são mães solo. São mães solo, abandonadas pelo pai, que não aguenta lidar com a demanda de um filho com deficiência. Então, essas mulheres não têm rede de apoio, essas mulheres não estão com o pai do seu filho para ajudá-las a cuidar. Essas mulheres precisam dar apoio e assistência aos seus filhos o tempo inteiro, é cuidado integral. Essas mulheres estão sobrecarregadas e elas estão esgotadas mental e emocionalmente. E não temos políticas públicas para essas mulheres, vereador Rinaldo. Não temos políticas públicas para mães atípicas. A gente fala dos filhos autistas, das crianças autistas, mas a gente não tem políticas públicas para a mãe de autistas. Nós já aprovamos, na legislatura passada, um requerimento pedindo à Secretaria de Saúde que, quando as crianças autistas estivessem sendo atendidas, simultaneamente, as mães atípicas recebessem cuidados paralelos. Nesse momento, nós estamos pedindo a criação de centros de apoios para mães atípicas, porque essas mulheres não estão aguentando. E nós estamos falando de uma realidade em que nós já temos, no Brasil, 2 casos de mães que mataram seus filhos e se suicidaram imediatamente após. É disso que nós estamos falando. Mães que estão num limite de esgotamento tão grave que elas estão matando a coisa que elas mais amam no mundo, seu próprio filho, e cometendo suicídio. Pela incapacidade de suportar uma realidade tão brutal como essa. A gente não pode, como legisladoras e legisladores, ficarmos alheios a essa realidade tão sofrida que é a realidade das mães atípicas. Então, a gente pede à Secretaria de Assistência Social que crie centro de apoios para mães atípicas. E dentro desses centros de apoio, e paralelamente, nós estamos pedindo também a criação de grupos de apoio. Se não criar o centro de apoio, crie grupos de apoio e rodas de diálogo. Para que essas mães tenham pelo menos um espaço em que elas possam se encontrar e conversar e uma apoiar a outra. Em que elas possam falar das suas dificuldades. Essas rodas de diálogo, elas podem acontecer no CRAS, ela pode acontecer no CREAS, ela pode acontecer no COMPAS. Mas nós precisamos de rodas de diálogo e grupos de apoio terapêutico para essas mães. O nosso outro requerimento é para criar cursos profissionalizantes. Aqui nós estamos fazendo um requerimento de criação de cursos profissionalizantes, tanto das mães atípicas, quanto de autistas adultos. Autistas crescem. Não são só as crianças que são autistas. Nós temos autistas adultos. E estes autistas estão desempregados, assim como essas mães. O que é que nós estamos pedindo? A Secretaria do Trabalho. Cursos profissionalizantes com metodologia adaptada para a realidade dessas mães atípicas e desses adultos autistas. O que é que nós precisamos para as mães atípicas? Cursos online ou híbridos. Cursos que as mães possam assistir em casa, porque elas têm dificuldade de sair de casa. O que é que nós pedimos para esse curso profissionalizante? Que esse curso profissionalizante, ele seja adaptado à realidade da mãe atípica. Essa mãe provavelmente não tem condições de sair de casa. Então, vamos ensiná-la a ser empreendedora.
O que é que ela pode fazer em casa enquanto ela cuida do filho dela que possa gerar renda para ela? Qual o apoio a gente vai dar para o empreendedorismo dessa mãe atípica? Isso é o que nós estamos solicitando. E também para os adultos autistas. Os adultos autistas estão desempregados por falta de capacitação. Nós queremos curso profissionalizante para os autistas adultos. Até porque a falta de profissionalização não apenas prejudica estes autistas adultos na sua autoestima, eles querem trabalhar, eles querem ser produtivos, mas eles não conseguem porque eles não são profissionalizados. E, além do mais, eles não têm renda para ter autonomia e independência financeira, ou mesmo ajudar as suas famílias. Então, a gente precisa de cursos profissionalizantes para estes autistas adultos, para que eles possam se inserir no mercado de trabalho. E, finalmente, a gente pede também um mapeamento da população autista adulta. Nós não temos dados sobre quantos autistas adultos nós temos na cidade do Recife. E precisamos desses dados para a elaboração de políticas públicas voltadas para os adultos autistas. Nós não sabemos qual percentual da população recifense nós estamos falando. E sem esses dados, a gente não consegue elaborar políticas públicas para eles. Encerro esse bloco, senhor presidente. Finalmente, eu vou discutir o requerimento 7248, que é uma indicação ao presidente do Grande Recife Consórcio de Transportes, solicitando a não instalação de catracas elevadas nos ônibus sob sua administração. Desde 2023, o Ministério Público de Pernambuco instaurou um procedimento preliminar para não haver utilização de catracas elevadas nos ônibus do Recife. Por que nós não queremos catracas elevadas? Porque elas prejudicam pessoas idosas, prejudicam pessoas com deficiência, por óbvio, prejudicam pessoas obesas, prejudicam estudantes que estão com mochila, prejudicam pessoas que estão com carga e submetem essas pessoas a profundas humilhações. Então, esse requerimento nos chegou pela ONG Onda Limpa. A ONG Onda Limpa nos fez o pedido de que fizéssemos esse requerimento para inibir a reinstalação de catracas elevadas nos ônibus. Nós estamos falando de um problema que é sério. Pode não causar prejuízo a todos os usuários, mas causa prejuízo aos usuários que têm mais dificuldade. O usuário idoso tem prejuízo, o usuário obeso tem prejuízo, o usuário com deficiência tem prejuízo. Imagina passar com a catraca elevada, com a sua bengala, se você tem baixa visão. Se você é um estudante da rede municipal que está com a sua mochila, não consegue passar na catraca elevada. Se você é um ambulante que está com sacolas das coisas que você vende, não consegue passar na catraca elevada. Isso é uma humilhação. Então, o nosso pedido é para a não reinstalação de catracas elevadas. Eram essas as discussões que eu tinha a fazer, senhor presidente. Muito obrigada.